Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos juntos mais uma vez, né? Para mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é terça-feira, né, gente? Se eu não me engano, hoje é 19, né? Tá passando rápido, né, gente, o tempo. Eu queria, antes de começar os nossos trabalhos de hoje, tá? Estou aqui no meu canal secundário, tá bom? Eu queria agradecer muito a todos que estiveram na nossa live ontem, aqui no nosso canal secundário. Deu tudo certo para que ela fosse realizada, que seria hoje, tá, gente? A live de ontem seria hoje, foi antecipada para ontem, porque hoje não vou estar em casa. Então, vai ser sempre assim, tá? Quando eu puder antecipar, eu antecipo, porque o importante é estarmos juntos, né? Eu morro de saudade de vocês, sei que muita gente também morre de saudade das nossas lives, né? Então, o que eu puder fazer para a gente estar junto, eu irei fazer, pode ter certeza, viu, pessoal? Então, muito obrigada a todos. Foi uma live, como sempre, abençoada, né? Mas vamos aos trabalhos de hoje. Os trabalhos de hoje, gente, o tema, né, a pauta que eu trouxe para vocês hoje é a Pinóquio Mó, né? Primeiramente, se der tempo eu falo da outra Pinóquio, a caçula. Mas de antemão vamos falar da Pinóquio Mó, porque ela fez um vídeo, né? Indo, como vocês viram ontem, eu falei sobre esse vídeo, indo até São Gonçalo para ter a audiência lá do caso da Lorena Taranto, que eu acho que ela pensava que ela não ia prestar conta do que fez, né? Se vai dar em alguma coisa, eu não sei, não tenho muita credibilidade que vai dar alguma coisa não, assim, eu digo assim, alguma punição, porque infelizmente o nosso país é conhecido como o país da impunidade, entende? Mas pelo menos só o fato dela ser intimada, ela e aquele marido dela, para mim já foi uma grande vitória. E vamos aguardar os acontecimentos, né, gente? Agora, depois ela gravou um outro vídeo, onde ela acordou de madrugada. Ela disse que já era de madrugada e que ela não estava conseguindo dormir. Ela estava sentindo falta, né, do marido. Ela disse que a cama fica muito fria, que quando ele estava, a cama ficava mais quentinha, mas ela agora está colocando bastante cobertor para ficar quentinha, porque ela não quer mais saber dele, tá, gente? Ela disse, eu estou bem só, eu vou ficar só durante muito tempo, porque eu quero paz, eu quero isso, eu quero aquilo, como as mesmas conversas de sempre, que vocês sabem que tudo isso que está acontecendo, o maridão está debaixo da cama, tá, gente? Então, não se iludam. Aquilo ali, na minha opinião, daqueles quebra-quebra ali que ela mostrou, foi tudo cenário, foi tudo produzido por eles dois mesmo, porque ela está, ó, no sufoco financeiramente. Quando ela vê que as visualizações caem muito, ela fica no desespero, então ela tem que inventar alguma releixada, porque sabe quantas vezes ela vai deixar esse homem? É nunca, porque os dois se merecem, os dois se completam. Entendeu, gente? Não se iludam. Daqui a alguns dias, acredito que já no sábado da live, ela já vai dizer que ele foi para a clínica. Vocês lembram que ela disse que quando ele voltasse da audiência, porque, gente, se você se separa do seu marido, principalmente da forma que ela mostrou que foi, com brigas e quebradeira e tudo mais, né, com violência, porque do mesmo jeito que ela mostrou ali, na casa deles, ele foi violento daquele jeito, se é que foi, que a gente não sabe, eu não acredito, mas suponhamos que tenha sido, o que é que ele não fez na casa da Lorena Taranto, né, gente, os dois? Mas é isso, né, ela está mostrando, ela está simplesmente, com a própria boca dela, mostrando quem de fato realmente é o marido dela, junto com ela. Aí depois diz que não, que foi ter um papo, foi bater um papo cordial. Sei, tá bom, eu acredito mesmo no Papai Noel, tá? Quem quiser que creia, né? O direito de cada um. E aí, aquilo ali é muito fácil de montar. É só... Tem gente até nos comentários que eu até achei interessante, eu acho que possa ter sido isso mesmo. A samambaia caiu, talvez ele tenha colocado de uma forma não muito boa, caiu em cima do espelho, quebrou, melou um pouquinho de terra o sofá. Pronto, foi isso que aconteceu. Porque vocês podem prestar atenção e no vídeo que ela mostra, limpando ali a sujeira, só foi quebrado mesmo a samambaia e o espelho, tá? A outra plantinha estava com algumas folhas assim arriadas, que deve ter sido o impacto, né, da outra planta quando caiu. Então, gente, tudo isso eu estou falando de suposições, tá? Porque certeza a gente não tem. Mas como a gente sabe
que é um casal, que é um canal de mentiras, que não tem a menor credibilidade, né? Só para os idólatras mesmo, e os bajuladores e bajuladoras. Então, eu estou dando a minha opinião no meu canal, que é um direito que eu tenho, do que eu acho. Então, eu acho que aquele ali foi um cenário montado pelos dois, porque eles estão no desespero para subir as visualizações. Porque vocês acham que depois, se isso tudo que ela falou fosse verdade, você acha que uma mulher de vergonha na cara, coisa que ela não tem, iria viajar para uma outra cidade para ter uma audiência junto com ele, e ele pediu para ir no mesmo carro e ela disse que tudo bem? Não, eu vou num carro, você vai no outro, não tem nada a ver com a sua vida. A gente está separado, é cada um por si, Deus por todos. Não, ela aceitou que ele fosse. Me poupe, me economize, e o povo ainda acredita, gente. Eu sei que tem muita gente que já abriu os olhos, que eu vi nos comentários dela, a maioria, 90% das pessoas não está crendo em mais essa relixada montada pelos dois, não. Tá? Daqui a pouco, vocês vão ver o resultado e vocês vão dizer bem que a dona Ana falou. Eu não disse a vocês que ela ia inventar uma relixada qualquer dia desse? Tá aí, eu falei. Bem antes de acontecer, eu falei. Porque eu estava vendo que as visu estavam caindo cada dia mais, principalmente ele sem aparecer, né? Que isso para ela é fatal, porque, como eu sempre falo para vocês, o conteúdo dela hoje é ele, entendeu? Sem ele, as visualizações caem muito mais. Já não são boas, nem com ele, nem sem ele. Mas sem ele é pior ainda, entendeu? Ele ainda dá uma levantada aí nas visualizações dela. E ele não quer mais aparecer por conta do povo estar falando da aparência dele. Ele fica nervoso, chateado, como ela já falou para vocês. E aí ele não quer mais aparecer. Para mim, faz falta nenhuma mesmo. E aí, gente, ela foi com ele no mesmo carro. Uma pessoa que passou pelo que ela passou. Se fosse verdade, vocês acham que ela iria? Qualquer mulher, gente, em sã consciência, qualquer mulher que tivesse passado por aquilo que ela passou, porque aquilo ali, gente, foi uma violência doméstica muito grande, que ela, se fosse verdade, vejam bem o que eu estou falando, se fosse verdade aquilo ali, ela não estaria nessa calma que ela está, ela teria tomado alguma providência, sabe, teria feito um BO, pedido uma medida protetiva, porque essa não é a primeira vez que ele faz isso, segundo ela. Por isso que eu acho que tudo aquilo ali é montado, tudo aquilo ali é cenário por visu, tá entendendo? Aquilo ali nada aconteceu. Ela vai dar mais um tempo ele escondidinho, como a gente sabe que ela sabe fazer. Aí vocês viram que quando ela disse que ia para a audiência, ela disse que ele falou para ela que na volta ele iria para uma clínica. Tão fácil, né? Por que ele não vai para uma clínica quando tá tudo bem, quando tá tudo no love? Só love, só love, só love, né, gente? Quando ela só elogios para ele e ele só elogios e declaração de amor para ela. Por que ele não procura? Só procura quando tem a relixada. Minha gente, acordem para Jesus. Abram os olhos, tá? Porque tudo isso é cenário, tudo isso são personagens, são um teatro que eles montam para continuar enganando vocês. Mas vocês querem continuar sendo enganados? É um direito que assiste a cada um. A mim não engana, e eu sei que a muita gente também não, que ela já deixou de enganar, porque muita gente abriu os olhos e muita gente ainda hão de abrir os olhos sobre essas mentiras, porque quer trabalhar, quer fazer o seu canal. Não estou dizendo, gente, falando sinceramente, eu não estou desejando mal nenhum para ela não, tá entendendo? Só que ela tem que começar a trabalhar o canal dela, a aprender a trabalhar com a verdade. Faça seus vídeos, seus vlogs com a verdade. Pare de mentir e tá enganando as pessoas, porque ninguém merece ser enganado, não. Principalmente os inscritos, que são quem bota o pão de cada dia na sua mesa, quem lhe sustenta, porque você não tem outra fonte de renda. Entende, gente? É isso que eu fico revoltada. Quem quiser acreditar, que acredite, né? Eu não. Para mim, tudo aquilo que ela mostrou foi só cenário, tá? E vocês podem ver que foi bem... assim, sabe? Aquela coisa que você vê mesmo que foi proposital, foi montado. Para quem tem um pouco mais de sensatez e observa melhor as coisas, presta mais atenção, como nós resenhistas prestamos, porque temos que fazer o nosso trabalho, dá para ver e perceber que aquilo ali tudo foi uma montagem. Nada daquilo existiu, tá? Porque se tivesse existido, ela não estava da forma que ela está. Ela está só dando um tempo para depois dizer para vocês que ele foi para a clínica, que ele liga todo dia para ela. Ela não estava mostrando ele ligando toda hora, falando
com os amores dela fazendo vídeo e o telefone tocando, vocês acham mesmo que uma mulher que não quer mais um homem, qual é a primeira atitude que nós mulheres tomamos quando a gente quer dar um basta, quer dar um fim numa situação, num relacionamento abusivo? Bloquear? Ele podia ligar, morrer de ligar e não ia conseguir falar comigo, porque eu teria bloqueado ele de imediato. Tem várias providências, gente, que ela poderia ter tomado quando ele fez, segundo ela, o que ela mostrou que ele fez. Por isso que eu digo que tudo aquilo ali é mentira. Como é que a pessoa passa por tudo aquilo e não toma providências nenhuma? Nem bloquear, o mínimo que se faz é bloquear o cara para ele não estar mais nos perturbando, né? É o lógico. Quer dizer que você vai se separar do seu marido da forma que ela disse que foi, com aquela releixada toda, e você vai deixar ele ligando para você todo o tempo, lhe perturbando. Gente, mais uma vez eu digo a vocês, acordem para Jesus. Aquilo ali é só balela, só mentiras, encenação para continuar enganando vocês, tá bom? Agora, quem quiser continuar sendo feito de trouxa, continue acreditando e valorizando as mentiras que ela todos os dias manda aí para vocês, tá bom, gente? Para nós, resenhista é conteúdo e para vocês é uma verdade, né? Para os segue trouxas e idólatras. E depois eu vou falar agora também um pouquinho, para não perder o costume, né? Da filha dela. A filha dela lá, a Chat, fez um vídeo. Eu vou fazer um resumo de alguns vídeos que eu assisti dela. Falando sobre o Felca, como mãe que ela é, não é? Ela deveria tomar vergonha também na cara e parar de estar, como é que eu digo, gente? Divulgando esses joguinhos que ela divulga e essas rifinhas. Ela que se cuide, porque uma hora a casa dela também vai cair. Quer outra também. Não quer nada com a vida, quer viver de vender e divulgar joguinhos, que também prejudica e muito as pessoas, tá? Engana e dá golpe, é uma golpista. A verdade é essa, não só ela, mas todos que fazem as mesmas divulgações que ela faz. Já começou a cair muitos dos divulgadores desses jogos e dessas rifinhas. A sua vez, viu, chato? Não pense porque você está na Argentina, você vai escapar, não. Uma hora chega a sua vez. Para você abrir vídeo com a cara mais lisa do mundo, né? Falando contra o Ítalo. Ele fez uma coisa errada, fez, mas você não está... Não é muito diferente, não. A única coisa diferente é que você não coloca adolescentes, não faz um reality em sua residência, não é? Com jovens, com adolescentes e crianças da forma que ele fazia para se dar bem. Mas você divulgando esses joguinhos e essas rifinhas, você também está se dando bem às custas das desgraças e das lágrimas dos outros. Então, você não é tão melhor, não é melhor do que o Ítalo, não, tá? Só que você age de uma forma e ele de outra. Mas todos dois são aproveitadores e vivem da desgraça e das lágrimas alheias. Esta é a minha opinião. Então, aquilo ali que você falou como mãe e tal, porque está certo, o Felca está certo, você também sempre divulgou, sempre expôs, aliás, suas filhas desde pequenininha, como você mesmo falou, que a sua mais jovem, a caçula, tinha 2, eu acho, ou 3 anos, quando você começou a apresentar ela ao canal. Teve um dia desse aí mesmo que eu assisti um vídeo seu, você indo dar um passeio no museu com as suas filhas, e a sua filha do meio estava com uma roupinha que, sinceramente, um short muito curto, tá chamando a atenção. Isso chama-se exposição também, ou você não sabia disso? Você acha que é só o que o Ítalo fez que é crime? Não. Que é errado? Não. Expor as crianças de qualquer forma, em prol de se aproveitar da imagem delas para ter boas visualizações, também é um crime, também é proibido. Eu acho, estou pedindo a Deus que essa lei passe, tá? Que segundo o presidente, o nosso presidente vai mandar para o Congresso, que aí eu quero ver essas mãezinhas aí, que já acordam de manhã com os filhos nos braços, até só de fraldinha, expondo as crianças para sensibilizar as pessoas e assim ganhar Pix ou doações, seja lá o que for, às custas dos filhos. Tem gente que se aproveita das doenças dos filhos, tem gente que se aproveita da sua própria doença. Tem vários tipos de exposições, gente. Não é só aqui o Ítalo fazia, não. Aqui o Ítalo fazia foi ao extremo dos extremos, né? E com o consentimento dos pais, que na minha opinião os pais também deveriam todos serem presos. Não só o Ítalo e o marido, mas todos os pais, porque eu soube, inclusive,
que os pais ganhavam de 2 a 3 mil reais por mês do Ítalo para que os filhos continuassem lá com ele, morando com ele explorando a imagem das crianças e fazendo tudo que vocês sabem que ele fazia para ganhar dinheiro, por isso hoje ele é muito rico. Para vocês que não sabem, vocês sabiam que o Ítalo Santos, quando casou, aos convidados dele, você vê como o dinheiro, né, é grande ali, chega de montão. Sabe o que é que ele fazia, gente? Ele sabe o que ele fez? Deu de presente a cada convidado do seu casamento um iPhone no valor de 10 mil reais. Cada convidado que foi, né, que teve o privilégio de ser convidado para participar da festa de casamento do Ítalo Santos, ganhou um iPhone no valor de 10 mil reais. Foi a lembrancinha de casamento. Vocês vejam como o dinheiro rolava solto, né, para ele. Por isso que ele é altamente rico, milionário, inclusive. E sustentava aquelas crianças, que não deve ser nada barato, né? Claro. E sustentava os pais deles também. Pagava por mês uma pensão entre 2 a 3 mil reais para cada pai, para cada família, para que eles permitissem que os filhos continuassem morando com ele. Pasmem vocês. Então, são pessoas, sabe, que crescem na vida às custas das lágrimas dos outros, às custas da desgraça dos outros, explorando as famílias carentes e pobres, mas que esses pais, na minha opinião, eles têm que ter uma punição também. Porque eles têm o dever e a obrigação de proteger seus filhos e não entregar, porque isso é uma venda, gente. Por isso que estão acusando o Ítalo Santos também de, muita gente dizendo, não é, de tráfico de adolescentes, de crianças, porque, querendo ou não, é uma espécie de tráfico sim. Por quê? Porque ele, praticamente, ele comprava as crianças dos pais. Entende? Tudo que rola dinheiro é uma venda, é uma compra. Os pais permitiam que os filhos vivessem lá, para ele fazer o trabalho dele de reality, a exposição das crianças, em troca de uma pensão todos os meses, fora carros, casa, em uma vida farta às custas dos filhos. Os pais não queriam nem saber, ó, o que os filhos estavam passando naquela casa ou deixavam de passar, né? Queria saber que o dinheiro estava entrando. E é isso, gente. Então, a chata não é muito diferente, não. Porque você divulga suas rifinhas, aí esses joguinhos, e você também está enganando as pessoas, está dando golpe nas pessoas. Só que o seu é de uma menor proporção, mas não deixa de ser errado e não deixa de ser crime. Porque se não fosse crime, era legalizado aqui no Brasil, e não é. Tá bom? Tudo que você faz é ilegal. Tudo que é ilegal, você está fazendo errado, está cometendo crime sim. Só que você está fazendo tudo errado, continuando a mentir, tudo em outro país, mas continua fazendo. A minha opinião é essa. E a de vocês? Concordam comigo ou não concordam comigo? E eu estou pedindo a Deus que uma hora a casa de todas essas pessoas que divulgam esses joguinhos caiam. Assim como o Ítalo, que era tão poderoso, caiu, por que a chat, que não chega, nossa, nem ao milímetro dos pés do Ítalo, não cai? Porque falta de aviso não é. Ela deveria pensar que ela tem 3 filhos para sustentar, parar com essas divulgações para que ela não venha ser prejudicada mais tarde e depois não vir chorando, dizendo que não fazia nada demais, que ela precisava para sustentar os filhos dela. Não, senhora, tem muitas maneiras de você sustentar seus filhos de forma honesta, só que você não quer, você quer moleza, você não quer trabalhar, vai trabalhar. Na Argentina deve ter trabalhos também. Se o dinheiro do seu canal não está dando para suprir as necessidades da sua família, dos seus filhos, você vai procurar outro emprego, querido. Você é jovem, você tem idade de mercado de trabalho, tá? Seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja onde for. Tem que fazer alguma coisa para complementar aquela renda, mas o que ela achou mais fácil, né, e mais útil para ela, sem esforço nenhum, é divulgar a coisa errada, que são os joguinhos e as rifinhas de centavinhos, que vai enganando os trouxas e os trouxas caindo na dela, né, os segue-trouxas dela, os idólatras, e ela se dando bem. Então, tá errado sim. Você não devia nem ter feito aquele vídeo para né, como é que diga? Se solidarizar com o Felca, para parabenizar o Felca, que ele fez o certo. Ele sim fez o certo e faz o certo. Você não. Muito menos o Ítalo, que está já pagando pelos seus crimes, não sei até quando, mas está, porque o dinheiro aqui no nosso país, vocês sabem que é quem fala mais alto, né? Então, te liga, vice chat, que tua batata pode estar esquentando e tu não está nem sabendo. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Dei a opinião de vocês sobre a mãe e a filha. O que é que vocês acham? Concordam comigo? Não concordam?
dentro do respeito, sem agressividade, todas as opiniões serão respeitadas. Aquelas que não, infelizmente, serão bloqueadas com sucesso, né, gente? Mas deem as suas opiniões, porque eu gosto de saber, mesmo contrárias às minhas, com respeito, eu não me incomodo, tá certo? Porque ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que eu, mas eu estou aqui expondo a minha opinião para todos vocês. Então, um grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Mais tarde eu volto.